Olá pessoal, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da semana passada, que nós começamos com a organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Nós fizemos o tema 1 do módulo 2 do programa 2 do ESME. Então, nós combinamos que hoje nós entraríamos mais em detalhes sobre os 4 níveis básicos de proteção que a espiritualidade maior promove no momento da reunião mediúnica. Revisando rapidamente, nós falávamos que a reunião mediúnica é previamente organizada pela espiritualidade maior, que nós, encarnados, vamos lá fisicamente dar nossa contribuição, mas que tudo começa o planejamento, quais os espíritos que irão comunicar, qual o tipo de atendimento, de socorro, proteção, tudo via espiritualidade maior. E que eles se preocupam muito com os 4 níveis de segurança dessa reunião, que seria o saneamento do ambiente físico, saneamento, que é a limpeza, que nós vamos entrar em detalhes, a proteção espiritual e magnética da reunião, a assistência aos espíritos necessitados e a assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico. Nós vamos começar hoje com saneamento do ambiente físico, que seria uma faxina e a ionização do ambiente onde vai acontecer a reunião mediúnica. Essa faxina, muitas das vezes as pessoas se preocupam muito com o ambiente físico mesmo, material, se a sala está limpa, se está arejada, mas não se preocupa tanto como deveria com as formas pensamentos. Nós sabemos que a espiritualidade vê os nossos pensamentos de forma concreta. Pensamento é matéria, é um tipo de matéria diferente, mas quando nós éramos crianças, nós víamos os nossos gibis, revistinhas infantis, a gente via sempre um balãozinho na cabeça de alguém que estava com raiva, um demôniozinho, no outro que estava no bem, um anjinho. Então, é dessa forma que os espíritos veem os nossos pensamentos. Eu estou falando de forma assim, bem lúdica. Eles, quando a gente, por mais que estejamos em silêncio, com a boquinha fechada, no dia da reunião mediúnica, com a postura de olhos fechados, introspectivos, a espiritualidade maior, os espíritos protetores da casa e da reunião, eles escutam os nossos pensamentos. Às vezes o meu corpo físico está, calminho, equilibrado, tranquilo, mas está um turbilhão na minha mente. E esse turbilhão, o que acontece? Lá no meu pensamento estão desenhos, voltando à história do lúdico, de coisas negativas, eu brigando, eu com raiva, eu com sentimento assim alterado, desequilibrantes. E essa desarmonia é que prejudica aos trabalhos. Por quê? Se vai vir um atendimento de um espírito sofredor, que tem um sentimento de raiva, de ciúme, ele vai encontrar em o ambiente esse tipo de pensamento, ele desequilibra mais ainda. Então a espiritualidade chega para fazer essa faxina no ambiente. Já pensou o tanto de trabalho que nós damos para a espiritualidade? Eles têm que chegar no ambiente, ver se eu cheguei bem. Olha a importância do recolhimento antes dos trabalhos. Porque no recolhimento eu vou procurar ter um dia tranquilo, por mais que eu tenha que sair, trabalhar e ter um dia agitado, que é normal, que é comum, mas se eu procuro me recolher e não entrar na onda da agitação do que está acontecendo exteriormente, eu vou me recolher sempre, ficar medindo as palavras, o pensar, o falar, eu estou em estado de vigilância. Aí eu vou chegar lá no grupo com mais harmonia e menos trabalho. E a ionização que os espíritos vêm fazer no ambiente da reunião mediúnica é para limpar as bactérias e os micróbios do plano espiritual. Bactéria e micróbio do plano espiritual. Não é só bactérias em termos físicos que nos fazem contaminar por vírus, é uma virose de uma gripe, é uma virose alérgica, não é só isso.
é em relação às viroses espirituais, que para nós ainda é difícil uma explicação mais lógica, por conta que nós somos muito matéria falando, a gente quer ver aquilo no concreto. Então, antes da existência do microscópio, as pessoas não acreditavam que o micróbio, que as larvas existiam, por conta que não conseguiam serem registradas, não tinha um aparelho específico. Então, o que acontece? A espiritualidade maior, eles vêm fazer a ionização do ambiente, além de limpar nossas formas, pensamentos negativos, como falávamos antes, nossos pensamentos desequilibrantes, nossos pensamentos exaltados do dia, nos acalmar, nos tranquilizar. Eles usam a ionização, que vai fazer a limpeza microscópica e de micróbios, de larvas, que vão limpar esse ambiente. E essa limpeza, ela vai depender muito do tipo de trabalho que vai ser executado na noite. É um trabalho voltado para materialização, trabalho de materialização de objetos, é um trabalho voltado para atendimento a suicidas, a processos obsessivos. Então, a depender do trabalho a ser feito numa reunião mediúnica, que vai do trabalho a ser realizado naquela noite, vai se usar um tipo de limpeza, de ionização, que vai ser mais profunda ou não. Para que vocês entendam melhor, é como um ambiente de uma cirurgia, uma UTI. É bem mais limpo do que uma sala normal de um consultório, de um atendimento clínico. Não precisa de tanta limpeza, porque a asepsia não precisa ser tão intensa, é mais tranquila. Então, é isso que nós falávamos, é sobre o saneamento do ambiente físico, que é um dos níveis básicos de proteção que a espiritualidade proporciona. O segundo nível é a proteção espiritual e magnética. Como assim? A proteção espiritual, ele vai tentar separar por camadas o tipo de espíritos, por níveis de atendimento, o tipo de atendimento que será feito naquela noite. A seleção dos espíritos, a divisão magnética, as faixas para preservação e vigilância, dá limite à zona de influência. Vou explicar melhor. Essa divisão, primeiro, ela vai separar por faixas de preservação. Se vocês observarem melhor esse mapa, esse croquis que eles fazem, tem na página 88 um esquema dizendo da primeira faixa, a segunda, a terceira e assim por diante, que vai dar os limites para que tenha uma preservação e uma vigilância do local. Então, essa vigilância e esse limite faz com que alguns espíritos obsessores não interfiram, não avancem aonde não pode avançar, e vai dar proteção aos trabalhadores da reunião. Vocês podem ver com maiores detalhes o exemplo do que eu estou falando no livro Os Mensageiros, de André Luiz, em que Aniceto explica bem esses limites e esses níveis de separação com detalhes. Mais um livro para vocês darem uma olhada. Ele fala sobre saturar o ambiente positivamente, que desde o Egito Antigo que se falava sobre isso, né? Que quando a gente tem pensamentos positivos, harmoniosos, isso não é de agora. O ambiente fica saturado de boas energias, de bons níveis de proteção. Então, a proteção principal, indo e vindo no assunto, são os nossos pensamentos, são as nossas intenções, os nossos equilíbrios. E vai falar também sobre os vigilantes espirituais, que eles vão ficar por todo o centro. Os vigilantes espirituais são aqueles que vão dar o suporte e vão ajudar no equilíbrio da casa espírita, desde a porta de entrada, ao local onde vai ter a reunião mediúnica, a todos os ambientes do centro, existem toda a proteção dos vigilantes espirituais. Existe como que um cordão magnético envolvendo e isolando os ambientes a serem protegidos. Vocês podem, como eu falei, né, olhar esse esquema, que esse esquema que tem na página 88,
foi elaborado por Martins Peralva, que ele explicou, com certeza foi alguma notícia do plano espiritual que chegou a ele, explicando para ele como é que funcionaria esse esquema de vigilância, né? Essas etapas. Nós vamos passar agora para o terceiro nível básico de proteção. Então, o terceiro nível básico de proteção que a espiritualidade maior proporciona no ambiente de uma mediúnica é de assistência aos espíritos necessitados de auxílio. Aos espíritos, quem é que chega para ser atendido na reunião mediúnica? Espíritos sofredores. Então, se aqueles espíritos sofredores, eles chegam para receber o atendimento, a espiritualidade maior vai dar toda a assistência a esses necessitados. Ou seja, antes de serem trazidos para a reunião, eles são acolhidos, ajudados. Durante o atendimento, eles também são ajudados pela espiritualidade maior e depois a espiritualidade maior organiza muito antes os trabalhos, como nós já falamos, e depois eles trazem aqueles espíritos que precisam ser ajudados e que querem ser ajudados, e aí acontece a reunião mediúnica, às vezes acontece a incorporação, a psicofonia, ou não tem na psicofonia, é só um choque anímico, o espírito encosta junto do médium, o médium sente todas aquelas sensações que o espírito está sentindo de dor, de tristeza. Os médios sentem todas as impressões de sofrimento, de tristeza, de dor, que os espíritos chegam para o atendimento e passa para o médium, que o médium está bem sensível a isso, e muitas das vezes esses espíritos já estão próximos do médium muito antes da reunião, dias antes, pois nós sabemos que a espiritualidade maior organizou antes a aproximação fluídica, e aí o médium se vê com uma tristeza, com alegria, com um estado de dor que não é dele. Então ele tem todas essas sensações. Então a espiritualidade maior está por perto, tanto dando suporte ao espírito que vai ser ajudado, como também ao médium, mas o médium precisa ter controle, saber o que é dele e o que não é. Como é que eu estou numa boa? De repente me dá uma crise de falta de ar, de dor, de tristeza. O médium que estuda e que se estuda, ele entende que aquilo não é dele. Então isso, o nome que dá isso é filtragem. É o médium saber filtrar aquilo que é dele e aquilo que é do outro. Então a espiritualidade maior está antes, durante e depois dos trabalhos mediúnicos, dando toda essa assistência, tanto para os espíritos que vão ser ajudados, como para a equipe dos encarnados que vão trabalhar nesse trabalho espiritual. O nome que dá a esses espíritos que ajudam a fazer esse trabalho são espíritos socorristas. Nós sabemos que existem ambulâncias, SAMU, que dão assistência, pegando um ali, outra acolá, que caiu, que está doente. No plano espiritual existem espíritos socorristas, que é alguém que desencarna de um acidente, de qualquer doença, eles estão dando um socorro, mas a pessoa precisa querer também receber essa ajuda e acreditar nesta ajuda. Então, esse é o terceiro item, né? Assistência aos espíritos necessitados de auxílio. Eles aproveitam e trazem para a reunião mediúnica, esses espíritos socorristas, arquitetos espirituais. Lá na espiritualidade existe toda essa organização. O que esses arquitetos espirituais vão fazer na reunião mediúnica? Eles vão manipular uma matéria mental, olha o que nós falávamos antes. Nosso pensamento é matéria e às vezes a gente quer fingir estar bem, equilibrado e em silêncio, e os nossos pensamentos estão aqui, ó, como balãozinhos, formando a nossa realidade
mental verdadeira, que a gente não engana ninguém. A espiritualidade não precisa a gente abrir a boca para falar nada. Eles estão vendo o que a gente está pensando, porque nossos pensamentos para a espiritualidade são matéria, então materializam. Então, esses arquitetos espirituais, eles vão plasmar com toda essa energia do fluido cósmico universal, essas matérias necessárias para que os espíritos que estão sendo atendidos acreditem. Oh, olha quem está perto de você, sua mãe. Aí eles plasmam a imagem da mãe. Olha o lugar que você morou. Ou então eles projetam no ambiente da reunião mediúnica toda a cena propícia para aquele espírito se sinta confortável, se sinta acolhido e acredite que está sendo atendido. Olha a importância desse arquiteto. Só que a matéria que os arquitetos espirituais vão trabalhar não é uma matéria de cimento e areia. É uma matéria diferente, que é o nome da nossa matéria mental, que são trazidos do fluido cósmico universal. Esses quadros são chamados de quadros educativos. Quando fala, olha quem está próximo de você, tem uma marca, tem uma imagem de uma pessoa querida, para ele sentir confiança e receber ajuda. Essas formas, que é forma pensamento, criam painéis metamorfose mental. Como metamorfose mental? O que significa a palavra metamorfose? Metamorfose é uma transformação de alguma coisa. Para a gente entender mais objetivamente, nós vamos trazer a imagem de uma metamorfose que acontece com a lagarta para se transformar em borboleta. Olha que coisa mais bonita. A lagarta arrastando pela terra com dificuldade e pegajosa. Aí no momento certo, no momento que ela recolhe, ela se transforma num casulo, depois ela aos poucos vai se libertando numa linda borboleta. Então essas formas, pensamentos, é como se fosse uma metamorfose ajudando aquele espírito a se libertar de um quadro que ele estava com pensamento fixo. Eu morri, eu estava sentindo tal dor, ou então me mataram, ou então me agrediram, aí eu tô lá no cemitério ainda. Aí os arquitetos espirituais manipulam toda uma imagem diferente para tirar ele daquele lugar em que ele estava prisioneiro, mentalmente falando. Então é um trabalho muito bonito. André Luiz, ele vai nos dizer que recém-desencarnados, presos à ideia de enfermidade, cria-se muito essa viciação mental. É a última doença que a pessoa teve, as dores que sentiu no momento do desencarne, mas que nem todos, pela situação de uma recente desencarnação ou de um desequilíbrio ainda, vão receber essa oportunidade de comunicar. Ah, mas tinha 10, 20 espíritos lá na reunião mediúnica e só 5 deram a comunicação. Porque não precisa necessariamente da comunicação psicofônica. Basta ele estar lá, que ele já está sendo ajudado. Sabe como ele é ajudado? A matéria que os encarnados estão lá doando, os médios, o pessoal de apoio, todos os membros da reunião mediúnica, eles estão lá doando energias que a espiritualidade vai manipular para fazer um choque anímico, para criar esses painéis, para mudar a psicosfera desses espíritos. Então, não necessariamente tem que ter a comunicação psicofônica, que é o médium da sua voz para que o espírito fale. Bem, esse foi o terceiro nível de proteção que a espiritualidade proporciona numa reunião mediúnica. Nós entraremos agora no quarto nível, que é a assistência espiritual à equipe do plano físico. Olha como a espiritualidade é bendita, é maravilhosa. Há todo esse atendimento aos espíritos que vêm, sofredores, mas eles fecham todo o trabalho equilibrando os médiuns, os trabalhadores de apoio, o facilitador, o dirigente, todos vão receber assistência. Então, Manuel Filomeno de Miranda, eles falam que esse apoio que dá à equipe encarnada vem através de orientação, ajudando os trabalhadores a entenderem e se sintonizarem no trabalho do bem.
e eles estão o tempo todo nos solicitando a que nós estejamos sempre em vigilância, e eles estão sempre vigiando as comunicações que acontecem na reunião. Eles estão observando, eles não nos deixam à mercê de um intercâmbio do plano físico com o plano espiritual. Os espíritos amigos, benfeitores, protetores, orientadores daquela casa espírita estarão sempre atentos, nos ajudando. Então eles nunca improvisam. O que é interessante, que fiquemos bem cientes, é que a espiritualidade maior, o trabalho é feito antes do trabalho físico. Eles nunca improvisam, eles sempre planejam tudo que vai acontecer e tem sempre o plano B. Enquanto nós encarnados, não sei se eu vou para a reunião hoje, parece que minha cabeça vai doer, já inventando desculpismo. Ah, parece que vai chover, não sei se eu vou para a reunião mediúnica hoje. Ah, mas hoje é aniversário de meu marido, a de minha filha. A espiritualidade já tem tudo isso organizado, plano B, para que ninguém seja insubstituível, porque o trabalho do bem e o socorro aos sofredores é muito mais importante do que minha dor de cabeça, do que o tempo, do que o aniversário de alguém. Porque enquanto eu estou preocupada com minhas preocupações pessoais, tem uma fila de irmãos sofredores que desencarnaram, estão sentindo dor, sofrimento e fica dependendo do meu, vou ver se eu vou hoje. Então fiquemos atentos a essa responsabilidade assumida, a esse cuidado e esse trabalho de amor que o Cristo nos proporciona. É uma oportunidade bendita. Bem, amigos, nós estamos encerrando hoje o tema 1 e eu gostaria de dar uma sugestão de leitura para vocês. Essa sugestão encontra-se nesse livro, Desobsessão e Mediunidade Explicadas. É de autoria de Rubem Omar Barrovisky, e aí da editora O Clarim. O que esse livro vai nos trazer de auxílio para o tema de hoje? Na página 157, no capítulo 18, vai falar que os guias ou mentores espirituais do grupo ajudam muito para que esse trabalho seja bem sucedido. Ele vai dizer sobre a intenção de formar um grupo, que tem que ter um planejamento da espiritualidade, dos médios. Ele vai falar também sobre que não há grupo mediúnico sério sem a presença de um grupo espiritual para orientá-lo, que são as nossas decisões, onde nós estaremos entrando em sintonia. Vai falar sobre o ajuste dos componentes, assim como que cada país tem um dirigente, todo grupo sério tem que ter um dirigente sério e que tem que preocupar com todo o trabalho sério que a espiritualidade organiza. Vamos encerrar como todo o nosso encontro com uma prece. Agradecidos a Deus, a Jesus, por nos permitir estarmos no meio de um trabalho que é tão importante numa casa espírita, porque é o socorro àqueles que não têm voz, que já não se encontram na matéria e por isso mesmo precisam da voz do médium para falar das suas dores, dos seus sofrimentos. Que os médios pensem, meditem, que hoje são eles e amanhã, quiçá, seremos nós que gostaríamos de dizer: eu choro, eu sofro, eu preciso. Que o Cristo de Deus nos fortaleça para que perseveremos no bem. Que a paz do Cristo se instale em nossos corações, em nossas vidas e em nossas famílias. Muita paz a todos.